Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Geografia em Pauta. E hoje, galera, acabei de assistir maratonar, né? Essa série da Netflix que está fazendo sucesso pra caramba, que é Round 6, e falar um pouquinho disso à luz da geografia, né? O que Round 6 tem para nos ensinar sobre geografia no nosso dia a dia? Qual que é a relação que a gente pode estabelecer com o nosso dia a dia? Eu não vou fazer aquela tática de cinema, não sou crítico de cinema para poder falar sobre o que foi bom e ruim. Claro que eu tenho a minha visão, a minha opinião sobre muita coisa que foi interessante, muita coisa que realmente não foi tão interessante, mas eu acho que vale a pena de fazer uma reflexão, trazendo para o nosso dia a dia essa reflexão. Então, galera, toca a vinheta para a gente poder começar. Então, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, que é Round 6, à luz de tudo que está acontecendo, né? Realmente chama atenção o que todo mundo está falando, não tem como não ver nas redes que isso está acontecendo, e até por isso que me atraiu a tentar entender um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso, observar um pouquinho disso no nosso dia a dia. Sei que tem muita crítica também, um pouco pesado, sangrento, mas ao mesmo tempo fala de uma coisa que a gente chama de desigualdade social. Eu acho que todo mundo percebeu ali que a série trabalhou muito a questão da desigualdade e a busca desenfreada por dinheiro numa sociedade onde você tem desníveis sociais. Infelizmente, a desigualdade social é uma marca de diferentes sociedades. Não só países como o Brasil e a Coreia, muitos países apresentam essa mesma característica de ter problemas sociais graves. Só que o Brasil e a Coreia do Sul apresentaram um crescimento econômico que os colocou em um grupo de países considerado emergente nos últimos anos. A melhoria econômica, inclusive, propiciou melhorias sociais em ambos os dois países. Contudo, as desigualdades socioeconômicas ainda contrastam com a produção de riqueza. No Brasil, a pandemia escancarou mais uma vez o péssimo quadro de desigualdade social e econômica que a gente vive, né? Durante a primeira onda do coronavírus, no ano passado, mais de 30% dos 211,8 milhões de residentes no Brasil, nos mais de 5.570 municípios, tiveram de ser socorridos na etapa inicial pelo auxílio emergencial de R$ 600, aprovado pelo Congresso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que foram inclusive divulgados em julho de 2020. O contingente daquelas pessoas que precisavam de ajuda espantou até mesmo áreas do governo, mesmo tendo em consideração os desvios e irregularidades cadastrais, né? O Tribunal de Contas, inclusive o TCU, ele avaliou que nós tivemos mais de 7,3 milhões de brasileiros que podem ter recebido esse auxílio de maneira irregular, né? Não receberam da maneira legal, infelizmente. Muitos vão ter que se ver com o fisco até o final desse ano, né? Os cálculos variam entre 67 e 68 milhões de brasileiros na primeira fase, cerca de 57 milhões na segunda rodada a partir de setembro, quando o auxílio foi reduzido para R$ 300. É muita coisa. Além desse espantoso número de beneficiários, o custo do chamado Corona Voucher, né, evidenciou o peso financeiro da desigualdade no país. Foram gastos praticamente 293 bilhões de reais no ano passado. Cerca de 56% dos recursos federais desembolsados para enfrentar a primeira onda da pandemia, de acordo com o Siga Brasil, o sistema do Senado, que facilita o levantamento desses dados, né, o pessoal. A desigualdade no Brasil o Brasil é um país que, infelizmente, está entre os 10 países mais desiguais do planeta, só para ter uma noção. Acho legal que a série, inclusive, possibilitou a gente falar até de outra moeda, né? O won sul-coreano. Aí, para vocês poderem estar vendo o valor do won sul-coreano, né, galera? O won sul-coreano não dá 50 centavos de real. Isso pela cotação de ontem, tá, galera? Ó, 46 centavos de real, um won sul-coreano, né? E quem ganhou lá o prêmio final de mais de 45 bilhões de wons ficou em torno de 208 a 210 milhões de reais, seria a cotação de hoje, né? Mas a gente vê dados como esse. O Brasil é um recordista de desigualdades e precisa estudar formas alternativas para ajudar as pessoas mais pobres, né? De fato, a publicação das sínteses dos indicadores sociais que a gente teve pelo IPEA recentemente mostrou, com base no índice Gini, como que a gente está numa situação extremamente absurda. No índice Gini, que é um coeficiente que mostra como está a concentração de renda, o Brasil apresenta uma concentração de renda absurda. Ele está entre os 10 países mais desiguais do planeta, sendo o único latino-americano numa lista onde figuram os países africanos
E o Brasil é mais desigual até de países africanos como a Botsuana. O número do Brasil é de cerca de 0,539 nesse índice Gini, e quanto maior esse número, maior o indicador de desigualdade. O Brasil é mais desigual do que alguns países africanos que têm situação social pior do que a nossa. Olha aí como está a concentração de renda. O Brasil tem a segunda maior concentração e muito próxima do primeiro, que é o Catar, tá, galera? Visto o topo da pirâmide social no Brasil, o Brasil é um dos grandes recordistas de concentração de renda no mundo. De acordo com o relatório, inclusive, das Nações Unidas. No nosso país, no meio da pandemia, a gente teve uma concentração de que 1% da população mais rica detinha 28,3% de toda a renda do país, quase um terço. 1% dos mais ricos concentram um terço de toda a riqueza nacional. E nesse levantamento comparativo com outras nações, o Brasil só perdia para o Catar e está atrás de países como o Chile, nosso vizinho aqui perto, apesar de não fazer fronteira com o Brasil, e nem um país tão populoso como a Índia, com todos os problemas religiosos e étnicos que a Índia apresenta, tem concentração de renda tão elevada no Brasil, né? E aí, dentro dessa perspectiva, galera, a gente tem agora tramitando no Congresso a proposta de um novo auxílio à população mais pobre, que foi, inclusive, recentemente aprovado pelo Congresso, o valor de entre R$ 175 e R$ 375 reais, que deve estar sendo disponibilizado à população mais carente, acredito que no próximo ano, que vai ser um paliativo e provavelmente ser insuficiente, visto o grande quadro ainda de desigualdade social que o nosso país vivencia. Infelizmente, a concentração de renda ela aumentou na pandemia, os quadros de pobreza, de miséria foram ainda mais afetados por tudo que está acontecendo no nosso país. E é óbvio que a gente precisa de políticas sociais, de políticas públicas que possam combater diretamente esses problemas sociais que a gente está vendo aí. Aumentar dia após dia. Pessoas com fome, pessoas na miséria, sem tratamento de água, sem tratamento de esgoto. É uma desigualdade que cresce dia após dia, continuamente, e que precisa ser combatida por um país que quer ser um país desenvolvido. Essa desigualdade, essa segregação, ela tem que ser combatida, e somente políticas públicas eficazes são capazes de mudar essa realidade, tá, galera? Então, eu acho que é um momento importante, inclusive, para a gente refletir sobre isso, sobre como a desigualdade produzida em países como a Coreia do Sul e o Brasil ajudam a perpetuar ideias civilizatórias tão contrastantes e tão absurdas como essa que a gente vai ver nessa série. E como em outras séries, tem um filme, por exemplo, uma série de filmes que eu acho interessante, que eu vi há um tempo atrás, que é Uma Noite de Crime, que fala um pouco sobre isso, né? Que vai tratar um pouco dessa realidade complicada do nosso mundo, né? À luz de coisas extremas para controlar a pobreza, a desigualdade, a fome, a miséria. Mas a verdade é que a gente precisa de política pública que possa chegar a essa população mais pobre, que gere renda, que gere emprego, que transfira a renda também para a população mais pobre, que gere condições de acesso à saúde, ao saneamento básico, que é primordial, ao trabalho, à dignidade humana, né? Nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos pensar sobre isso, porque são as condições inóspitas e desiguais que favorecem o aparecimento de situações como essas, evidenciadas, né, nessa série aí de grande sucesso, que tem lá seus grandes méritos também, apesar de também ter alguns erros absurdos, mas não estou aqui para falar sobre isso, mas para fazer a gente pensar sobre isso, tá, galera? Acho que é uma oportunidade muito bacana, muito interessante da gente discutir essa problemática que é a desigualdade, que no nosso país é absurdo. Como eu mostrei para vocês ali, um país concentrador, que produz riqueza para poucos, que não divide o bolo, infelizmente ele vai continuar. Enquanto não entender isso e não fazer política pública séria para mudar essa realidade, para poder fazer essa população mais pobre ascender socialmente, infelizmente ele vai continuar contrastando com essas realidades que só geram violência, que só geram segregação, que só geram problemas para o nosso dia a dia. E a gente quer um país melhor, a gente precisa de um país mais justo, de um país que seja bacana, bom para mim e para você. Então vamos pensar aí, tá chegando agora já o final do ano, mas agora é hora da gente também ficar observando o Senado, o Congresso, observar seus deputados estaduais, observar seus governadores, observar seus prefeitos, seus vereadores, observar o presidente, observar as diferentes figuras que hoje representam a população brasileira. Eles estão lá para nos representar e para pensar sobre essa problemática e como combater esse problema sério que se chama desigualdade social em sociedades como a nossa. Nosso país tem um potencial monstruoso
para ser uma grande potência internacional. Só depende, claro, de boa vontade, de boa gestão, depende de investimento adequado para que a gente possa produzir a longo prazo um país melhor. E é isso que a gente deseja. E galera, daqui a pouco a gente volta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal aí, ative o sininho. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Eu fico por aqui. Até a próxima. Eu fui!